Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O vídeo de hoje é a respeito do Doji X10, um dispositivo de $49 com custo-benefício sinistro. Bom, a tela do aparelho tem 5 polegadas, é um display IPS, tem uma qualidade bem mediana para baixo, porém, pro preço dele é excelente. Ela tem resolução de 480p com 239 dpi, pixels por polegada. Com a resolução e a ergonomia do dispositivo, já torna ele uma boa alternativa para você assistir Netflix, cara. Simplesmente um excelente secundário. Ele tem as laterais em metal unibody, pelo menos é o que está escrito na caixa, e você consegue perceber que é um aparelho muito robusto, um aparelho espesso que passa aquela sensação de segurança na mão. Atrás temos uma capinha com um policarbonato meio barato, porém, para um aparelho que custa $49 já é de se esperar. Porém, o metal unibody nas laterais é algo realmente espantoso pelo preço. Eu conheço dispositivos no Brasil de R$800 que ainda são de plástico. Ele veio nessa caixinha aí, e ele veio com essa segunda caixinha que permite que o aparelho nessa viagem toda não quebre. Ele veio com um adaptadorzinho de rede, de energia no caso. Ele veio com uma capinha super estilosa, uma capinha de acrílico, e ele veio com algumas películas. Ele veio com um carregador 5 volts, um carregador bem interessante, carrega em 2 horas o aparelho, e ainda tem as películas, os manuais, o cupomzinho ali da loja que me enviou ele para teste, e a linda caixa, uma caixa preta que mostra as informações do device. Bom, atrás da caixa vemos 5 megapixels de câmera traseira, 2 megapixels frontais, uma tela IPS de 5 polegadas, um processador MediaTek, 5 volts de carregamento, 3.360 mAh de bateria, 8 GB de memória ROM, que é a memória interna, Metal Unibody, Android 6.0 e Dual SIM. Bom, desbloqueando aqui o nosso smartphone, vemos que ele está com GTA instalado, inclusive, porque não é um aparelho fraco, por mais que as pessoas confundam. É um aparelho barato, então ele não vai rodar nada. Porém, ele rodou GTA San Andreas no High, ou seja, quase no máximo. Não está no máximo, mas está quase lá. E a resolução estava em 100%, cara. E conseguir rodar GTA San Andreas em um dispositivo de $49 é algo um tanto quanto curioso. Porém, vamos ver como ele se sai. Bom, o game está carregando aqui. Vamos ver se tem queda de frames. E com o game carregado, já vamos fazer uma missão aqui de corrida. Porém, como eu tô gravando e filmando, sim, eu sou o bichão mesmo. Não sei se vocês vão pegar a referência do meme, mas enfim. Eu não tô a fim de vencer. Mas é só para vocês terem mais ou menos uma noção que não tem tanta queda de frames assim, e é um aparelho muito barato, ou seja, a GPU dele já dá para o gasto. Afinal, é uma Mali 400, a mesma GPU que está presente no Galaxy S2 e Galaxy S3 e dispositivos assim. Eu não lembro se era a mesma GPU do J1 Ace, desculpa, mas roda muito bem. Se você parar para pensar que tá numa resolução boa, como você viu, tá no High, tá em 100% de resolução, o resultado é bem interessante. Bom, continuando o nosso gameplay aqui, vamos ver se vai dar para ganhar. Eu não garanto, me perdoem, mas é sério, é muito interessante ver a resolução que o dispositivo tá rodando, ainda mais quando você sabe o preço dele. Me ferrei. Afinal, é um aparelho de R$155. Bom, continuando aqui no nosso review improvisado aqui, ele é um aparelho que roda o Android 6.0 puro com algumas modificações. Você vai ver alguns ícones ali, não deixa de ser a base do Android puro, porém tem alguns ícones personalizados. Temos o Parallel Space, temos um aplicativo de gestos, onde você tem alguns gestos simultâneos na interface do seu dispositivo, tipo esse daí de passar a mão e a foto ou vídeo irem trocando. É algo meio mais ou menos, e temos muitos gestos aí, como vocês podem ver. Gestos de ligação, de alarme, de galeria, de câmera, de música. O de música eu acho que eu sei, é tipo aqueles celulares antigos que você balançava pro lado e ele trocava de música automaticamente. E se for considerar o preço, é interessante ver que ele tem esses sensores. Bom, ele tem um aplicativo chamado DuraSpeed, justamente para
impulsionar o desempenho do dispositivo, quase gaguejei aqui, ele não mantém os aplicativos abertos em segundo plano, ou seja, o seu device vai sempre rodar fluido. Obviamente pode ter alguns lags, afinal é um aparelho muito barato, e ele não tem a decoração translúcida, que é aquela transparência superior ali na barra de status. Um grande exemplo é que aqui no Redmi 4A você consegue encontrar ela, caso você não esteja entendendo a respeito da decoração translúcida. E tudo isso para o dispositivo rodar fluido e sem lags. Afinal, estamos falando de um aparelho de entrada, um aparelho de $49. Bom, indo aqui em tela, a gente tem a tecnologia Myra Vision, me perdoem, eu não sei pronunciar, onde você consegue controlar a cor, a saturação, a nitidez da tela, para deixar ela mais parecida com uma AMOLED, ou variar de acordo com a sua vontade. Aumentar o brilho, abaixar o brilho, e no Parallel Space dá para você clonar os aplicativos, onde você pode ter 2 WhatsApps no mesmo dispositivo, 2 contas do Facebook e assim por diante. Eu acho que vocês já conhecem esse aplicativo. Ele tem a função programar para desligar e tem a função de porcentagem de bateria no software, uma coisa que as pessoas sentem bastante falta. Bom, ele também tem a função de prints, como eu vou explicar para vocês? São novas funções de prints, onde você pode fixar alguma coisa padrão que você queira tirar no print, tirar apenas uma base retangular e etc. Em termos de bateria, esse device é muito interessante, onde ali, com 40%, conseguimos 5 horas e pouquinho de tela. Ou seja, com 40% de bateria disponível, ele gastou apenas 60% e conseguiu 5 horas de tela. Ele deve aguentar umas 10, 11 horas de tela fácil. Inclusive agora, no momento, eu tô com 7 horas de tela nesse device. É uma bateria muito interessante de 3.360 mAh, é uma bateria removível. Eu adorei a autonomia dela. E tem uma coisa muito interessante a respeito das câmeras. Ali na caixinha mostra que a traseira é de 5 megapixels e a frontal é de 2 megapixels, mas ao abrir a câmera conseguimos a resolução de 8 megapixels na câmera traseira. E pra mim parece uma interpolação, eu não tenho como te falar, e na câmera frontal temos a resolução de 5 megapixels. Parece imagem interpolada, eu não sei, não tenho como te falar. Bom, temos o modo embelezador aqui, onde bota um brilho bem feio na sua cara para tirar espinhas, tirar rugas e tudo mais. Temos estabilização eletrônica, creio eu que seja algo emulado pelo software, porque o dispositivo é bem barato. Temos detecção de rostos e tudo mais, e os mesmos esquemas na câmera traseira e frontal. Na traseira também temos o modo embelezamento, temos o flash LED bem mais ou menos, e as configurações de foto, inclusive controle de ISO. É um aplicativo bem simples, mas bem funcional e com funções do modo manual. É algo bem interessante, cara. Se você for comparar de novo aquilo, é um aplicativo que tem estabilização eletrônica num device de $49, R$150. Bom, fazendo os testes aqui para vocês verem como que é a qualidade. Eu acho melhor eu pôr direto na tela, porque assim não vai rolar. E aí direto na tela, essa é a qualidade mediana da gravação de vídeos. O device grava em 720p, o HD, e aí é o foco do device no céu ou no tênis. Bom, na câmera frontal é basicamente aquilo que eu já falei para vocês. Esse modo embelezador é muito feio. Inclusive eu também sou muito feio, perdão. Bom, temos como ativar e desativar o microfone, temos como alternar a qualidade da foto, e a qualidade da foto e do vídeo, o device grava em 480p na câmera frontal e tira fotos em 5 megapixels na câmera frontal com interpolação. E agora, falando de taxas, infelizmente eu fui taxado nesse device no valor de R$200, e caso você não conheça as taxas, são taxas alfandegárias, ou seja, imposto a respeito de importação. Você pode facilmente recorrer, que nem eu ia fazer, porém infelizmente demora cerca de 15 a 20 dias, é um processo meio demorado, e eu precisava do celular o mais rápido possível, então eu acabei desistindo de recorrer. E o Doji X10 custa apenas $49. Era para ele ser isento do imposto de importação, justamente porque tem um limite em dólares, porém até você provar isso para os correios é meio tenso. Porém você pode pegar o formulário do pedido de revisão dos seus tributos e assim você consegue abaixar a taxa ou cancelar ela, no caso.
A receita do Brasil é tensa, meus amigos. Porém, mesmo com a chance de ser taxado, ainda vale a pena. Bom, eu fiz um post ali a respeito de algumas perguntas, caso alguém tenha. Depois que enjoar, me vende, do Jefferson Oliveira. Ele tem root? Se tiver, existe uma gama de custom ROMs? Bom, ele tem root, mas pelo Kingo root e não tem tanta custom ROM assim. Na verdade, só tem as baseadas no código da MediaTek. Ou seja, você vai precisar procurar por custom ROMs do 6570, que é o chipset. Bom, quantos pontos no benchmark? Vale a pena correr o risco de importação? Ele faz 16 mil pontos, isso sem a GPU, porque a GPU dele não é suportada no aplicativo do Antutu. Com a GPU faria uns 20 mil pontos mais ou menos. Bateria demora para carregar ou para acabar? Ele faz 11 horas de tela e carrega em 2 horas. Infelizmente demora um pouquinho porque ele não vem com turbocharger. Nossa, eu falei completamente errado. Mas enfim, vale a pena para secundário e a bateria dura bastante. Muitas perguntas, inclusive, eu respondi todas lá no grupo do Facebook da Manolos da Samsung, a respeito de quanto dura a bateria, se tem o Fast Charger, existem ROMs boas para ele, não tem ROMs boas, as câmeras são satisfatórias, a bateria é satisfatória, inclusive 11 horas de tela para um secundário é algo muito interessante. E eu fui respondendo todas as perguntas que as pessoas me perguntavam lá. Se você quiser dar uma pausa aí para você ter mais ou menos uma noção das perguntas que as pessoas tinham em mente, compensa comprar para revenda? Não compensa, porque o lucro é baixo. Você acha que ele pode se tornar satisfatório para um idoso? Sem dúvidas, ele rodou GTA, cara. Para redes sociais, como ele se sai? Com o aplicativo do Facebook oficial não é muito bom, só com o aplicativo Lite. Se ele custa $49 e está isento da taxa de importação, era pra tá. Qual a chance de ser taxado? 89%. Muitas perguntas, eu respondi todas inclusive. Engasga muito em apps de redes sociais? O Facebook normal sim, o Lite não. O Lite roda bem liso no aparelho. Como é o gerenciamento de bateria? 11 horas de tela, bem interessante. Ele tem 512 MB de memória RAM e é muito bem gerenciada, porque eu mostrei para vocês a respeito do DuraSpeed e de aplicativos desse nível que gerenciam a memória RAM para gastar menos e tudo mais. Smartphone muito interessante. Dá para usar cartão de memória como memória interna? Dá. É suficientemente bom para assistir Netflix? Muito, porque a bateria é boa e a tela é mediana. É um celular para qual tipo de usuário? Básico. Na sua opinião, existem aparelhos melhores numa faixa de preço parecida? O Blackview A7 ele é melhor, porém ele está um pouquinho mais caro. Dá para usar até chegar meu novo Smart? Sem dúvidas, eu uso ele, pô. Você me doa ele depois do review? Eu gostaria de ter dinheiro para fazer sorteio. Quanto tempo de bateria? 11 horas, standby é bom e o custo-benefício é mais ou menos. Tempo de carga, 2 horas. Muitas perguntas. Desempenho em jogos pesados, eu rodei GTA San Andreas para vocês. Eu estou respondendo todas as dúvidas dos usuários. Ele só serve para secundário ou daria um bom primário? Depende do usuário, cara. Ele tem Android puro, então ele vai rodar mais ou menos bem. Quanto dá esse valor em reais? De R$ 149 a 155. A taxa foi de 188, como eu mostrei ali, e 12 dos Correios. Sua mãe tem quantos anos? 56 anos. Não sei porque ele perguntou isso. E é isso, mano. Esse é o Doogee X10, um aparelho muito sinistro. Eu achei que ele ia ser muito pior, até porque ele tem apenas 512 MB de memória RAM. Ele tem um processador relativamente bom, um MediaTek 6570 de 1.3 GHz. E o calcanhar de Aquiles dele é justamente a memória RAM. Porém, ela é muito bem gerenciada e fica 32% ali livre. Lembrando que eu tenho vários aplicativos instalados. Ou seja, para um aparelho de R$ 155 é muito interessante. Eu recomendo o aparelho, a tela dele é bem mediana para baixa. A tela e a memória RAM e a taxa são as 3 coisas que podem te fazer não comprar o device. Tirando isso, vale muito a pena. Eu gostei do resultado e é isso, jovens. E entre no Manolos da Samsung, pelo amor de Deus, é um grupo sinistro e eles estão com uma promoção lá, que eles vão fazer um sorteio em breve. Fiquem ligados e é isso. Fui!